O Livro dos Espíritos. Segunda parte. Capítulo 3. Retorno da vida corporal à vida espiritual. A alma após a morte, vida eterna, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. Em que se torna a alma logo após a morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado temporariamente. A alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, nunca a perde. O que seria ela se não a conservasse? Como a alma continua a ter a sua individualidade, uma vez que não possui mais seu corpo material? Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura, de acordo com o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa na terra. O que pensar da opinião de que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estais em uma assembleia, sois parte integrante dessa assembleia e, entretanto, sempre conservais a individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova por meio das comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis, e, se não fosseis surdos, ouviríeis, pois muito frequentemente uma voz vos fala e revela a existência de um ser fora de vós. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, porém, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a vida dos espíritos puros, aqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas para suportar? Isso é, antes, a felicidade eterna. Porém, mais uma vez, é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. O corpo ou a alma sente alguma dor no momento da morte? Não, o corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não toma nenhuma parte nisso. Os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são uma alegria para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. Como se opera a separação da alma e do corpo? Quando os laços que a retinham se rompem, ela se desprende. A separação se opera instantaneamente por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o retinham no corpo físico. Eles se desatam, não se quebram. A separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica. Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais resta nele do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, ainda há nele um sopro de vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe, enquanto o coração faz circular o sangue em suas veias, e não tem necessidade da alma para isso. No momento da morte, a alma tem, às vezes, um desejo ou um êxtase que lhe faz entrever o mundo em que vai entrar? Muitas vezes a alma sente desfazerem-se os laços que a prendem ao corpo, então, faz todos os seus esforços para rompê-los completamente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se à sua frente e desfruta, por antecipação, do estado de espírito. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se fecha na sua crisálida numa morte aparente para renascer em uma existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, da vida espiritual e, enfim, de nossa nova existência? Uma ideia imperfeita, mas a imagem é boa. Não deverá, entretanto, ser tomada ao pé da letra, como muitas vezes fazeis. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizestes o mal com o desejo de fazê-lo, vos envergonhareis de tê-lo feito, num primeiro momento. Para o justo, é bem diferente, é como o alívio de um grande peso, porque não teme nenhum olhar indagador. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que desencarnaram antes dele?
Sim, de acordo com a afeição que havia entre eles, muitas vezes vêm recebê-lo na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se desprender das faixas da matéria. Assim como reencontra também muitos que havia perdido de vista durante sua permanência na Terra. Vê os que estão na erraticidade, como também vai visitar os que estão encarnados. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, a separação da alma e o término da vida ocorrem simultaneamente. Geralmente é simultâneo, mas, em todos os casos, o momento dessa separação é muito curto. No caso de decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente. Mas às vezes ocorre que a apreensão da morte pode fazer com que perca a consciência mesmo antes do instante do suplício. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não. Ela passa algum tempo como no estado de perturbação. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e com a mesma duração, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase imediatamente, porque já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva durante muito mais tempo as sensações da matéria. O conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, dessa perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência.